Igreja, irmãos, este texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, é a oração do Senhor, que chamamos também de oração dominical. E geralmente nós fazemos esta oração nas nossas EBDs, geralmente fazemos esta oração após o término da EBD, é algo que é muito comum já nas nossas vidas. E nesta noite eu gostaria que a gente pudesse então fazer uma reflexão justamente sobre essa oração. O tema da mensagem desta noite é a oração do verdadeiro adorador. Este é o tema desta noite, da mensagem desta noite, a oração do verdadeiro adorador. E por que a oração do verdadeiro adorador? Justamente porque esta oração que nós acabamos de ler, ela é o modelo de oração que nós devemos seguir se realmente queremos orar de maneira que agrade ao nosso Deus. Ao contexto de toda a passagem, a gente aprende que esta é uma oração que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos e que serve como uma base para a nossa vida de piedade. Um teólogo muito famoso, do século 17, mais ou menos, chamado John Bunyan, muito conhecido por ter escrito a sua obra de ficção cristã ou de fantasia, que é O Peregrino, e que fala sobre, nessa obra, ele fala sobre a jornada cristã. Ele tem outra obra que não é muito conhecida também, que é um tratado de oração. E neste tratado de oração, John Bunyan ele vai dizer o seguinte: orar consiste em derramar o coração e a alma de maneira sincera, consciente e afetuosa diante de Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito, pedindo o que Ele prometeu e o que está de acordo com a sua palavra. Essa é a fala de John Bunyan sobre a oração. A oração consiste, então, em derramar o coração e a alma de forma sincera a Deus, e orar de maneira consciente, por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo, pedindo aquilo que Deus prometeu, de acordo com a sua vontade. Essa é a síntese da oração, do que significa a oração para John Bunyan. E a oração tem que ser algo muito comum nas nossas vidas como povo de Deus. Só que geralmente não é assim, que nós não tratamos a oração da maneira como deveríamos tratar. Às vezes nós ou caímos numa condição de uma vida mecânica, uma oração mais mecânica, ou caímos numa vida de negligência e não cultivar uma vida de oração. E quando nós lemos esta passagem, a primeira coisa que a gente aprende é justamente que a oração ela faz parte da vida do cristão. A oração ela não é algo que você pode ou não fazer. É algo que está entranhado na vida do cristão, algo que tem que fazer parte da vida do cristão. Isso eu quero que os irmãos possam então observar nesta passagem. Quando lemos todo o contexto de Mateus 6, para que a gente possa então assim contextualizar o texto no qual acabamos de ler, o Evangelho de Mateus, como nós lemos, ele é organizado em 5 grandes discursos de Jesus Cristo. E entre esses discursos, nós temos as passagens que são as narrativas, no qual Mateus vai mostrar os feitos de Jesus. Então, Mateus, ele organiza o seu Evangelho entre esses 5 grandes discursos de Jesus, e entre esses 5 discursos intercala com os feitos de Jesus, com os milagres de Jesus. E este aqui é o seu primeiro grande discurso, que é o Sermão da Montanha. O momento que Cristo, então, ele vai dar este grande discurso, ele vai iniciar com as bem-aventuranças, mostrando qual é as características do verdadeiro servo de Deus, ou do súdito do reino que está sendo estabelecido através da sua vida. Então ele mostra quais são as características através das bem-aventuranças, mostrando a ética do reino e o que caracteriza o verdadeiro súdito deste reino de Deus. E depois que ele então
dá este ensino sobre as bem-aventuranças, os bem-aventurados, ele vai fazer então uma breve interpretação de várias passagens sobre a lei mosaica, sobre o adultério, sobre o homicídio. Ele então faz interpretação da lei mosaica, dando um sentido mais profundo e espiritual da lei de Moisés, não trazendo uma nova lei, mas dando um sentido espiritual e mais profundo. A partir, então, do capítulo 6 e diante, depois que ele dá vários ensinos sobre a lei de Moisés, trazendo uma interpretação mais profunda e espiritual, ele vai, então, agora ir para uma parte mais prática, mostrando o que caracteriza a vida de piedade. Isso tem que ficar muito claro para a gente quando a gente lê esta passagem. A partir do capítulo 6, no início, a gente lê o seguinte, eu peço que os irmãos acompanhem. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que os peçais. Mais para frente, ele ainda vai dizer: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e se ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, a partir de toda esta passagem do capítulo 6, do verso 1 até o verso 16, Jesus Cristo ele vai estar mostrando aquilo que vai caracterizar a verdadeira piedade. O que é ser de fato piedoso dentro desta perspectiva do reino de Deus? E aí o Senhor Jesus ele vai pegar 3 pontos que eram muito comum entre os judeus, que é a questão das esmolas, a questão das orações e a questão do jejum. Esses 3 hábitos eram algo que era comum entre o povo judeu e que caracteriza a piedade do judeu. E aqui Jesus Cristo ele então vai mostrar, através desses hábitos que eram comuns entre os judeus, que caracterizavam a piedade de um judeu, para então mostrar como o verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro súdito do reino deveria se portar. E quando nós lemos, então, toda a passagem, no qual ele vai ensinar a oração dominical, a primeira coisa que a gente aprende é o quê? Para que a gente possa, então, entrar na oração dominical propriamente dita. É que ele vai mostrar que a verdadeira piedade não se constitui em aparência. Esse é o ponto. Ele mostra que aos seus discípulos que eles não devem ser como aqueles que andam buscando viver uma vida de aparência. A vida de piedade é aquela no qual você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, no qual você não se preocupa em mostrar aos homens esta piedade, mas é o seu Pai, o Deus do céu, que o conhece e que sabe como você vive. Então ele vai mostrar, vocês não devem ser como
os hipócritas, que fazem querendo ser visto pelos homens, porque esses já receberam o seu galardão, que é justamente o reconhecimento dos homens. Esses não vão receber então o galardão de Deus, porque esses já receberam, que é serem vistos pelos homens e serem exaltados pelos homens. Vocês devem viver de outra maneira e praticar a oração, o jejum e o dar esmolas de outra maneira, não fazendo para ser visto, não fazendo para ser louvado pelos homens, mas para fazer a vontade de Deus, para a própria glória de Deus, fazer porque é da vontade de Deus. Então ele vai mostrar isso nesses 3 hábitos que era comum entre os judeus: o jejum, a oração e as esmolas. E quando então ele mostra a vida, como é que deve se caracterizar a vida do cristão, como deve ser esta vida de piedade, ele vai falar sobre a oração, que a oração também não deve ser feita buscando usar de vãs repetições, ou não apenas de vãs repetições, mas também não ser como os hipócritas que oram querendo se aparecer aos outros homens, querer ser visto aos outros homens. Então, antes de entrarmos na oração dominical, notem, o Senhor Jesus mostra como não se deve orar, e como não devemos orar, como os hipócritas e como os pagãos que usam de vãs repetições. Como os hipócritas, aquelas orações lindas e maravilhosas na igreja. Na igreja a gente ora muito bonito, né? Na igreja, que é a oração congregacional, estamos orando em conjunto com os nossos irmãos, nós fazemos as nossas melhores orações. Mas, e no nosso individual? E na nossa vida com Deus, no dia a dia? Será que nós temos uma vida de oração? Orar aqui é muito fácil, fazer lindas orações enquanto estamos no culto é muito fácil. Mas o que caracteriza o verdadeiro adorador e a verdadeira vida de piedade é a sua vida de oração no seu dia a dia, no seu individual, quando ninguém está vendo você. A sua vida de oração reflete, da mesma forma como você ora aqui na igreja, aquela oração linda e pomposa, mostrando a sua piedade, ou você só ora quando você está aqui? O Senhor Jesus Cristo mostra que não devemos ser assim, como os hipócritas, que só oram para ser visto. Mas, pelo contrário, é a sua vida de oração, no silêncio do seu quarto, quando ninguém estiver vendo, que vai mostrar que você é o verdadeiro adorador, o verdadeiro súdito do reino. E ele também vai mostrar que como não devemos orar, como os pagãos que usam de vãs repetições. E o sentido aqui de vãs repetições não é de repetir uma mesma oração, porque, do contrário, nós não poderíamos nem fazer a oração dominical, porque estamos repetindo aquilo que o Senhor nos ensinou. A ideia que o Senhor está falando sobre vãs repetições é fazer era algo que era muito comum entre os povos pagãos ao fazer as suas orações aos seus deuses, que era fazer orações longas. Às vezes essas orações até citavam todos os nomes dos deuses e todos os feitos dos deuses e coisa do tipo, a fim que este Deus pudesse favorecer a vida daquele que estava orando. Então, para os pagãos, longas orações, no qual citava vários deuses ou seus feitos, era uma oração longa, muito rebuscada, apenas para poder chamar a atenção deste Deus, julgando que o muito falar ia atrair a atenção deste Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo não deve orar assim, buscando chamar a atenção de Deus, buscando usar de orações longas, mas orar de outra maneira. E a partir daqui ele vai mostrar então como orar. A primeira coisa que ele fala é que orar com sinceridade, no silêncio do seu quarto, quando ninguém estiver vendo. E aí ele vai então ensinar a maneira, o modelo de oração. Então percebe, o Senhor Jesus disse, vocês não devem orar desta forma, como os hipócritas e como os pagãos, querendo ser vistos pelos homens, usando de vãs palavras de repetição. Antes, deve orar de outra maneira. E aí ele vai mostrar então o modelo no qual o povo de Deus deve seguir. Percebe, não é que nós vamos repetir esta oração, mas essa é a base
para guiar as nossas orações. E eu quero que os irmãos, então, acompanhem comigo. A partir do verso 9, até um pouco antes, na verdade, voltando de novo ao verso 5, para que os irmãos possam de novo entender, diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, a partir do verso 9, ele vai dizer, vai dar então um modelo de oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós lemos este modelo de oração, para que seja até de maneira mais didática e entendemos esta passagem, nós podemos dividir esta oração em duas partes. Prestem atenção, porque isso nos ajuda de forma didática a entender o ensino de Cristo. Em duas partes, igual o decálogo. O decálogo a gente não tem duas partes. A primeira parte que diz respeito à relação do homem com Deus, e a segunda parte, a relação do homem com o homem. Na oração do Pai Nosso, a gente também encontramos uma divisão semelhante. Nós vamos encontrar 6 petições. Essas 6 petições, elas vão estar divididas em 3 petições, que se referem à glória de Deus, ao reino de Deus, e 3 petições que se referem aos cuidados de Deus para com o homem. Então, prestem atenção. A partir do início do prefácio, quando ele diz, portanto, orareis assim, ele vai mostrar, então, o modelo de oração. Ele vai dizer, Pai nosso que estais nos céus. Aqui temos o prefácio da oração. E aí nós vamos encontrar a primeira petição, santificado seja o teu nome. Depois vamos encontrar a segunda petição, venha o teu reino. Depois, a terceira petição, faça-se a tua vontade. Essas 3 petições são petições que estão relacionadas com a glória de Deus, com o reino de Deus. E depois ele vai dizer, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, e assim como tem perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais 3 petições, o pão nosso dai-nos hoje, perdoe as nossas ofensas, e livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. 3 petições que se relacionam com os cuidados de Deus para com um homem. Então, aqui a gente já consegue fazer essa divisão para entender como é que é, então, o modelo da oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Quando nós aprendemos, então, dividimos desta forma, a gente percebe que a parte que inicia, então, o modelo de oração é a glória de Deus. A oração nunca começa pelas nossas necessidades. Aqui o Senhor está mostrando que a oração vai iniciar com aquilo que se refere à glória de Deus. Geralmente não é assim que começam as nossas orações, não é verdade? As nossas orações geralmente estão muito mais cheias de petições relacionadas aos cuidados de Deus para conosco do que para a sua glória. Oramos muito mais pedindo coisas para Deus fazer na nossa vida do que orações envolvendo a sua glória, o avanço do seu reino. Não é assim que nós fazemos. E isso é o que está errado.
Percebe? Já não estamos seguindo, então, o modelo de oração que o Senhor nos ensinou. A primeira coisa que o Senhor nos ensina, então, que a oração ela começa justamente pela glória de Deus, o desejo de fazer que o reino de Deus avance. Lembrem, igreja, o evangelho de Mateus não é o evangelho no qual ele estrutura em ciclo de discursos, e no qual o centro da mensagem do evangelho de Mateus é o reino de Deus sendo inaugurado na pessoa de Jesus Cristo e no evangelho de Jesus Cristo. Então a gente aprende todo o evangelho de Mateus, o reino de Deus sendo estabelecido através da pessoa de Jesus Cristo, através do seu ministério, e a prova do estabelecimento deste reino é os feitos de Jesus Cristo e a mensagem de Jesus Cristo, o evangelho do reino. Então percebe, toda a mensagem de Mateus está em torno do evangelho do reino, deste reino que está sendo inaugurado, desta nova era que está sendo inaugurada. E a partir desta nova era, o Senhor Jesus Cristo, então, ele vai mostrar justamente o foco está neste reino que está sendo inaugurado. E aí ele vai mostrar então como que o início da oração e a disposição do verdadeiro adorador, do verdadeiro discípulo de Deus, discípulo de Cristo, de servo de Deus, é aquele que realmente coloca os seus interesses em segundo lugar e coloca o desejo de Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar. É isso que nos define como povo de Deus, aquele povo que foi separado por Deus e que vive de acordo com a vontade de Deus nesta terra, sendo suas testemunhas. Os nossos interesses não estão em primeiro lugar, mas é o reino de Deus que deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E a gente aprende isso. Então vejamos aqui a primeira petição. A partir do Pai Nosso, quando ele diz, a partir do prefácio que ele diz, Pai Nosso que estais nos céus. Aqui a gente já aprende uma primeira verdade já no seu prefácio. A primeira coisa é que ele vai introduzir a sua oração chamando Deus de Pai. Isso aqui é muito diferente das orações que eram comuns entre os judeus. Embora no Antigo Testamento a gente vai ver algumas vezes Deus sendo identificado como Pai, no Antigo Testamento entre os judeus Deus era visto como Pai apenas no aspecto de analogia. Não visto como Pai propriamente dito, mas identificava por analogia Deus como um Pai. Só que aqui o Senhor Jesus ele vai introduzir a sua oração chamando Deus de Pai, Pai Nosso. Então o primeiro ponto é que ele chama de Pai, que no termo grego vai ser Abba, e pegando do grego para o aramaico, que era a língua que provavelmente foi a língua que o Senhor Jesus se utilizou, porque ele falava, né, aquele contexto, é Abiú, ou Abiú ou Abba. Mas a palavra Abba, Pai, é um termo que era muito mais comum entre a criança, aos que se relacionava com seu pai, chamava de Abba, da mesma forma como hoje as nossas crianças chamam o pai de papai. Ou também como o jovem que se relaciona com seu pai. Então aqui é uma característica, uma aproximação muito mais íntima que até então não era comum entre o povo judeu. O Senhor então vai introduzir, chamando Deus de Pai, mostrando esta filiação que há entre o povo de Deus e Deus, mostrando essa proximidade que o povo de Deus tem com o seu Deus. E ele também vai dizer Pai Nosso, mostrando a relação comunitária da oração. Esta oração que ele está ensinando é uma oração modelo para ser vista em comunidade, para o povo de Deus e não apenas individual. E em seguida ele vai dizer que estás nos céus, mostrando outra característica muito importante. A primeira delas é mostrando a proximidade que Deus tem com o seu povo, ao chamá-lo de Pai.
A segunda característica é que este Deus, no qual nós podemos chamar de Pai, que Ele não é um Deus que está distante, mas é um Deus que se envolve na história humana, que se preocupa em ter interesse às questões humanas. Este mesmo Deus é o Deus que está nos céus, mostrando agora a transcendência de Deus. Algo que também era muito comum naquele período no Antigo Oriente Próximo, entre as religiões pagãs, era que os deuses, eles sempre eram vistos como deuses que eram transcendentes, de certa forma, que habitavam nos montes, nos altos montes. Se a gente estuda a mitologia e as religiões do Antigo Oriente, a gente percebe que era muito comum os deuses habitarem altos montes ou os céus. A ideia de céu sempre tem uma ideia de o Deus que é o Senhor, que é esse aspecto de transcendência, que está além da criação, e também de soberania, ou até mesmo de onipotência. Entre os povos cananitas deste período, havia um Deus muito comum entre os cananitas, que era um Deus que não era tão cultuado por ser um Deus muito transcendente, muito distante, Senhor dos céus, que era o Deus El. Este Deus El, que não era muito cultuado, justamente por ser o Deus muito distante e que habitava os céus, ele era o Deus que estava, um dos seus atributos mais comuns era a sua transcendência. E aqui, então essa ideia de céu sempre se está relacionada com a transcendência de Deus, o Deus que está além da sua criação, que reina, que está agindo, é maior que a sua própria criação, que vai além da sua criação e que tem os atributos de soberania, de onipotência e de onisciência. É este Deus que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina, que é o objeto da nossa oração. O Deus que nós podemos chamar de Pai, que se envolve nos interesses humanos. Mas este mesmo Deus que se envolve nos interesses humanos é o Deus que habita os altos céus. É um Deus transcendente, é um Deus soberano que está além da sua criação. Até aqui, o que a gente consegue aprender? Percebe? Aqui a gente já percebe quão magnífico é o nosso Deus e como nós podemos nos sentir seguros ao orar ao nosso Deus. A primeira coisa é porque nós não estamos orando a um Deus que é indiferente às nossas questões. Como eu falei anteriormente, nas nossas orações, geralmente a gente mais pede, não é verdade? A gente pede mais. Ai, Deus, me ajuda nisso. Ai, Deus, me concede essa bênção. É bênção material, é bênção espiritual, é bênção de tudo que é tipo, não é verdade? E algo que por que a gente faz isso? Porque a gente entende que este nosso Deus é um Deus que se preocupa com os interesses humanos. É o Deus que está próximo de nós. Não é um Deus distante e indiferente. Isso é a primeira verdade que já aprendemos com este prefácio. O nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco. Eu me lembro de muitas vezes em oração, isso é que eu posso falar porque aqui eu estou no meio da igreja, então eu sou irmão, então eu posso falar dessas coisas. Mas eu me lembro muitas vezes de situações difíceis no qual eu falo isso porque é algo que me faz lembrar, sempre me vem à memória de algo que me motiva na minha vida, que é todos os momentos de dificuldades. Minha mãe sabe disso. E 2018 para trás, quando nós morávamos no Gazusa, muitas vezes eu chegava, à noite eu ficava sentado na porta todo mundo estava dormindo, eu esperava todo mundo dormir e ficava sentado na porta de casa, olhando o céu à noite estrelado e ficava orando. Eu fazia isso quando eu estava desesperado. E eu orava a Deus e pedia a Deus, Deus, me ajude a minha vida financeira, cuida da minha família, ajude a minha família. E eu orava desesperado. E eu orava sabendo de que só Deus poderia me ouvir. E hoje, quando eu lembro daquelas orações do passado, eu penso como Deus foi gracioso na minha vida, e como Deus cuidou da minha família, e como Deus cuidou e ouviu a minha oração. Não foi no tempo que eu queria, foi no tempo que assim Ele desejou que fosse, e como Ele tem cuidado da minha família. E é algo que é muito comum entre nós, todos nós, eu acredito que isso é algo comum entre todos nós. Nós oramos a Deus pedindo o favor de Deus, pedindo a bênção de Deus, e nós percebemos, depois que passa o tempo, quando aquilo acontece, quando a gente vê as coisas foram
aconteceram. Deus realmente cuidou de mim, não aconteceu o que eu esperava de ruim, pelo contrário, Deus cuidou e me sustentou. E a gente percebe que Deus realmente ele se importa conosco. Isso faz com que a gente tenha mais segurança em Deus, saber que é um Deus que não está distante. Quando oramos, às vezes quando oramos desesperado, a gente recorre a Deus como nosso último recurso. E é algo que eu gostaria que essa é o primeiro ensino que a gente aprende com a oração, já com este prefácio. Nós podemos confiar em Deus, porque é um Deus que está se preocupando conosco. Nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de maior desespero, e eu sei que nós temos momentos de desespero, nós podemos confiar neste Deus. No momento que você está com problema de enfermidade, no problema que algum parente seu está com problema de enfermidade, você pode ter certeza, ore a Deus, confia neste Deus, porque é este Deus que nós chamamos de Pai. Não é um Deus distante, é o Deus que está se preocupando. E este Deus, ele não apenas escuta e se preocupa, mas é o Deus que pode fazer na sua vida. É o Deus que realmente tem todo o poder para conduzir a história cuidando do seu povo. Não é aquele Deus que vai ouvir a sua oração e atender os seus caprichos. É o Deus que vai escutar a sua oração e te atender nas suas necessidades. É o que a gente vai ver mais para frente. Porque é um Deus que reina soberano. É o Deus que habita os altos céus e que tem o controle da história em suas mãos. A este Deus é o Deus a quem oramos. Então percebe como isso é magnífico. As nossas orações, elas devem ser orações realmente com fervor e dedicação, e tem que ser algo que faz parte das nossas vidas. Porque essas orações não é uma oração para qualquer um. Não é uma oração para um Deus qualquer. Não é um falso Deus, mas é um verdadeiro Deus que habita os céus dos céus e que está realmente se preocupando com o seu povo. E que se inclina a nos ouvir nas nossas necessidades. Este então é o primeiro ponto, já no prefácio desta oração. O segundo ponto que nós aprendemos, o segundo ensino, é que nós devemos em nossas orações colocar sempre o reino de Deus em primeiro lugar, e não os nossos interesses. Note que a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aqui não significa que Deus deve santificar-se a si mesmo. A ideia de santificado seja o teu nome é que o nome de Deus seja santo diante do seu povo. Que o nome de Deus, ou quando a gente fala o nome de Deus, é o próprio ser de Deus, a própria pessoa de Deus, seja reverenciado diante do seu povo. Receba a reverência e a honra que merece do seu povo. O que é santificação? O que é ser santo? Ser santo não significa ser separado para um uso específico, de alguma coisa. Então a ideia de separação é separar para um uso específico. Isso é ser santo, ser separado. Quando nós falamos da santidade de Deus, ou do atributo da santidade, o atributo de Deus que é a santidade, nós entendemos que Deus é o Deus santo, que Ele é separado do seu povo, que não existe nenhum outro Deus igual a Deus. Não existe ninguém na terra ou nos céus que sejam semelhantes a Deus. Pelo contrário, só existe um Deus, como a gente aprende no Shema, lá em Deuteronômio 6. Ouve, Israel, porque o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Só existe um Deus, não há ninguém semelhante a Deus. Só existe um Deus que é digno de toda a honra, e de toda a glória e de todo o louvor, que deve ser o objeto da adoração, e no qual toda a humanidade deve realmente direcionar as suas vidas de acordo com este Deus, porque Ele é único e não há ninguém semelhante a Ele. Então a santidade envolve justamente este caráter de Deus ser único e não ter ninguém igual a Ele. E quando nós falamos então sobre santificado seja o teu nome, que é esta primeira petição que está no modelo de oração, é que nós devemos desejar que o nome de Deus seja reverenciado em nossas vidas. Percebe? Não é apenas uma reverência de lábios.
louvar a Deus com os nossos lábios, mas é através das nossas vidas, demonstrar, através da nossa vida diária, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, de que Deus é soberano nas nossas vidas, de que Deus é o nosso Senhor, de que é a Ele que nós prestamos contas, e de que todas as nossas vontades, de que todas as nossas intenções é de acordo com a vontade deste Deus. Agora eu pergunto aos irmãos, para que os irmãos possam refletir. É isso que a gente faz na nossa vida diária? E geralmente é isso que está presente nas nossas orações? Nós desejamos e pedimos a Deus que o nome dele seja reverenciado através das nossas vidas, em nossas orações. Pedimos em nossas orações que, em primeiro lugar, o nome dele cresça e que a gente diminua. Que o nome dele possa ser conhecido através das nossas vidas, independente das bênçãos que ele pode conceder nas nossas vidas, independente dos livramentos que ele pode conceder às nossas vidas, independente da situação mais precária, ou do desespero que possa estar passando que você possa estar passando. Você coloca em suas orações a glória de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, o nome de Deus ser conhecido através da sua vida em primeiro lugar. Isso é algo presente nas nossas orações? Lembram, este é o modelo de oração. É isso que deve orientar a nossa vida de piedade nas nossas orações. Então, o segundo ponto é que nas nossas orações, nós devemos, em nossas orações, realmente pedir, fazer com que, desejar que o nome de Deus possa ser conhecido através das nossas vidas, antes do seu carro que Deus possa te dar, antes da sua saúde, antes do seu pão de cada dia, é o nome de Deus que deve ser conhecido através da sua vida, é a sua vida de piedade, é desejar que através da sua vida, o evangelho possa ser pregado, que através da sua vida, através das suas palavras, pessoas que precisam de conforto possam ser confortadas, por causa do seu bom conselho, que através da sua vida, outras pessoas que estão passando por dificuldade, possam ser ajudadas, porque você tem para ajudar, e assim o nome de Deus ser glorificado, porque o reino de Deus em primeiro lugar, é isso que é presente nas nossas vidas. Então este é o primeiro ensino, o nome de Deus deve ser santificado, reverenciado, adorado nas nossas vidas, e não apenas no muito falar, e não apenas nas palavras. A segunda petição que relaciona então ao reino de Deus, se refere ao venha o teu reino, e que está relacionado com a anterior. Nós falamos muito, algo que nós temos, pela graça de Deus, temos crescido na nossa igreja, tem sido justamente o trabalho com missões, não é verdade? Nós temos nos preocupado muito com missões. E algo que é interessante quando a gente fala sobre missões, é que as missões elas envolvem o trabalho de formiguinha, não é verdade? É um trabalho de formiguinha quando a gente fala sobre missões. Nós temos a missionária Mônica que está lá em Moçambique, nós temos a missionária Rebeca que está no Oriente Médio. Então a gente percebe que nós temos missionários que estão em outros países, só que eles não estão sozinhos, porque tem toda uma rede de apoio. Tem aqueles que intercedem pelos missionários, tem aqueles que reúnem mantimentos, recursos para os missionários, as agências de missões e todos os que estão envolvidos com as agências de missões. Tem aqueles que estão dando suporte aos missionários, fazendo a ponte para que os missionários possam também conhecer outras igrejas e mostrar o seu projeto. Então, é um trabalho de formiguinha quando a gente fala sobre missões. E quando a gente fala sobre missões, justamente é justamente a missão da igreja que está relacionada com o avanço do reino. Lembram? Isso tem que ficar muito claro no nosso coração, no nosso ser, que é justamente o avanço do reino. Quando nós falamos sobre a vida cristã e a missão da igreja na terra, é pregar o evangelho. O evangelho é justamente a mensagem do reino de Deus. A pregação do evangelho é justamente a mensagem no qual fazemos com que o reino de Deus avance. É por meio da pregação do evangelho, fazer com que os povos conheçam a Deus, que o reino de Deus está avançando, que os povos estão conhecendo a Deus, estão se submetendo ao senhorio de Cristo, e Cristo está reinando por meio da sua igreja, até o dia da sua vinda. Então, quando a gente fala de
de missão, geralmente a gente está falando sobre a missão da igreja que está relacionada com o avanço do reino de Deus. Aqui na oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, nós aprendemos já na segunda petição que nós devemos desejar o avanço do reino. E este também é o segundo ponto. Nas nossas orações, nós nos preocupamos não apenas com os missionários, mas nós nos preocupamos com o evangelho sendo anunciado. Nós nos preocupamos que Deus realmente use as nossas vidas, porque é muito legal quando a gente fala de missão, e a gente sabe que tem um missionário lá no Oriente Médio arriscando a vida, podendo ser preso, podendo ser morto de maneira cruel, e quando nós estamos aqui sentados nos nossos bancos. E nós pensamos que estamos fazendo a nossa parte, não que seja importante. Já disse que é um trabalho de formiguinha. Mas geralmente nós caímos nesse comodismo, pensando que o evangelho deve ser pregado apenas pelos missionários, ou deve ser pregado apenas pelos presbíteros, ou pelos diáconos, ou pelos oficiais da igreja de maneira geral, enquanto nós não precisamos pregar o evangelho. Eu sou cristão, eu tenho que vir para a igreja, cultuar a Deus, e já estou fazendo a minha parte. Só que não é isso que o Senhor Jesus Cristo ensina. O modelo de oração, ele mostra o desejo que deve ser característico do verdadeiro adorador. Desejar que o reino de Deus avance. E aí que eu faço uma ilustração. Na verdade, eu não digo, vamos dizer assim, uma ilustração. Nas nossas vidas diárias, vamos pegar aqui. Não é muito legal quando nós temos amigos, nós temos uma rede de amigos. Não é muito legal fazer amigos? Se nós somos convidados para um evento, um casamento, um batismo, alguma coisa do tipo, e a gente vai neste lugar e a gente não conhece ninguém. É só você está sozinho sem conhecer ninguém. Não é algo estranho? Não é algo que nos conforta quando a gente encontra um rosto amigo em algum evento? Eu tenho um rosto amigo no qual eu possa me confraternizar e poder passar o meu tempo neste evento, em vez de ter esse monte de rosto desconhecido. E não é muito legal quando a gente chega num evento e este evento é demarcado, é um evento no qual é de um amigo, e a gente vai neste evento, são todos os nossos amigos? A gente não aproveita este evento? E a gente se sente à vontade num lugar onde estão todos os nossos amigos. Agora, quando a gente fala sobre o reino de Deus e a gente fala sobre o povo de Deus, nós como povo de Deus, por que nós não se preocupamos que o reino de Deus avance? Por que nós não se preocupamos que outras pessoas creiam no evangelho e façam parte deste povo? E que façam parte dessa comunhão? E que façam realmente que o nome de Deus seja conhecido? Por que temos que ficar presos então numa bolha e não se preocupar? Pelo contrário. Isso não é algo que faz parte do povo de Deus. Isso não é algo que deve fazer parte da vida de um verdadeiro adorador. Se realmente cultuamos ao Deus que nós podemos chamar de Pai, e é este Deus que não apenas chamamos de Pai, mas que também é aquele que nós reconhecemos como soberano que habita os céus, e que desejamos que o seu nome seja reverenciado através das nossas vidas, naturalmente devemos desejar que o reino de Deus avance por meio das nossas vidas. Então, aqui Venha o Teu Reino demonstra tanto esse aspecto da piedade cristã, como também o próprio aspecto escatológico, que também é o desejo que o reino de Deus se expanda, e o desejo de que o reino de Deus se estabeleça plenamente, que é na segunda vinda de Cristo. Então, duas coisas caracterizam aqui também a piedade cristã nesta parte do seu reino. Devemos desejar que o evangelho seja pregado através das nossas vidas. Devemos desejar que realmente, através das nossas vidas, outras pessoas venham a conhecer a Deus. E se isso não é um desejo do nosso coração, e aí nós podemos dizer, isso já é uma evidência de que algo está errado em nós, e que nós devemos trabalhar, porque isso não é algo que faz parte do caráter cristão, e isso não é algo que faz parte da piedade cristã. Se eu não desejo o avanço do reino, se eu não desejo que outros ouçam que o evangelho possa chegar a outros através da minha vida, há algo muito errado comigo. Há algo muito errado com a minha compreensão do reino de Deus,
com a minha compreensão de ser servo de Deus, de piedade. Eu tenho que desejar isso. Se eu não desejo, eu devo correr atrás e pedir a Deus que Deus coloque isso no meu coração, que Ele deseje que a vontade dele seja a primazia na minha vida e não a minha vontade, que o reino de Deus seja o centro na minha vida, e não o meu reino como eu quero, mas o reino de Deus. E também que não apenas isso, mas como eu falei no seu sentido escatológico, o desejo da consumação deste reino, o desejo da segunda vinda de Cristo, viver esta vida como peregrino e como forasteiro, como a gente aprende na epístola do apóstolo Pedro. Não estamos nesta terra, não pertencemos a este mundo, mas pertencemos a outro mundo. Andamos nesta terra como testemunhas de Cristo, como testemunhas de Deus, mas como forasteiros, como estrangeiros, pessoas que são estranhos a este mundo, e que almeja o reino de Deus, e que almeja estar eternamente com Deus. E este é um ponto que também devemos analisar. Nós desejamos mais o reino de Deus, nós desejamos mais estar eternamente com Deus, ou nós estamos mais satisfeitos com a vida nesta terra? Estamos mais satisfeitos com o curso deste mundo, como anda este mundo, nós estamos satisfeitos. É muito fácil. Isso, como quando a gente pode pegar até como exemplo a cultura pop. Ou será que a gente está muito mais, a gente se preocupa muito mais em viver uma vida de piedade, em trabalhar para o crescimento da igreja, para o crescimento do povo de Deus e para a pregação do evangelho? Ou a gente fica satisfeito em vir para o culto no domingo, de vez em nunca, nos estudos bíblicos e nas orações de quarta, e aí a gente gosta, depois que a gente vai para o culto, veio para o culto, a gente chega na nossa casa, assiste aquele filme, acessa aquela Netflix, vai trabalhar, recebe o seu pagamento do seu mês, compra as suas coisas e vive gozando a sua vida com o seu salário e usufruindo da cultura deste mundo. O que realmente move as nossas vidas? É o desejo de estar eternamente com Deus, ou estamos satisfeitos com o curso deste mundo? Não devemos estar satisfeitos com o curso deste mundo, mas desejar que o reino de Deus avance. Além disso, e em terceiro lugar, na terceira petição a gente aprende: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebe que até agora a gente fala tudo relacionado com o próprio reino de Deus? O nome de Deus seja santificado, reverenciado. O reino de Deus avance e a vontade de Deus seja feita como é feita nos céus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui a gente vê que é uma extensão da segunda petição, que é a petição do reino de Deus. Aqui a gente entende que é um desejo de que Deus ele reine soberanamente através das nossas vidas nesta terra, da mesma forma como ele reina soberanamente nos céus e toda a sua criação. A ideia aqui, o contraste entre terra e céu, é justamente mostrando a soberania de Deus. Quando a gente estuda sobre a soberania de Deus, Deus como o Senhor de toda a criação, existe alguma coisa que pode ir contra a força de Deus? Tudo que Deus quer, tudo que Deus se propõe a fazer, assim Ele faz, não é verdade? Quem consegue ir contra a vontade de Deus? Quem consegue ir contra o próprio poder de Deus? Quem consegue fugir da própria presença de Deus? O salmista, em um dos seus salmos, ele vai dizer: se eu vou nas alturas lá, o Senhor está. Se eu vou no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu vou em qualquer lugar, em uma extremidade, na outra extremidade, lá o Senhor está. Porque não há como fugir da presença de Deus e não há como ir contra o próprio Deus. Deus, ele age de forma soberana. E nesse agir de forma soberana, tudo está sujeito à sua vontade. E toda a criação obedece à sua vontade.
Os céus obedecem à sua vontade. Toda a criação na terra obedece à sua vontade. Todos os animais obedecem à sua vontade. Porque Deus reina soberanamente. E da mesma forma como nós vemos Deus agindo soberanamente sobre toda a criação, isso deve ser o desejo dos nossos corações. Que Ele também reine soberanamente através das nossas vidas nesta terra. Que a vontade dEle seja realmente cumprida através das nossas vidas nesta terra. Da mesma forma como os anjos estão diante de Deus e fazem e louvam e honram a Deus e obedecem e prestam um verdadeiro culto a Deus, assim deve ser também na terra. Assim também deve ser entre os homens. Isso é algo que deve fazer parte então do nosso desejo. Nós devemos desejar que realmente, quando olhamos para o mundo, nós venhamos realmente desejar que Deus seja conhecido e que esses homens possam conhecer este Deus e possam se sujeitar a este Deus, possam realmente viver para a glória de Deus. E não apenas isso, mas nós venhamos desejar que todos os planos de Deus possam ser realizados, consumados. E aqui, esta terceira característica, então, que se relaciona com o reino de Deus, mostra justamente tanto quem é Deus, como quem somos nós. Percebe? Nas três primeiras petições, tudo está relacionado com o reino de Deus. Nós não somos o centro das nossas orações. Quando nós fazemos orações só de petições, pedindo algo em nosso favor, nós estamos colocando nós em primeiro lugar. Eu não estou, e aqui é o ponto, eu não estou querendo dizer que não devemos pedir, porque é algo que nós vamos ver a partir de agora. Devemos pedir, só que as nossas orações não devem ser somente isso. E não apenas as nossas orações não devem ser somente petições, pedindo coisas para o nosso bel prazer ou para as nossas necessidades. Mas também isso não deve ser algo que deve fazer parte do nosso caráter, do nosso mais íntimo. Isso não deve fazer parte de nós. O que deve fazer parte do caráter cristão? O desejo pelo reino de Deus, o desejo em fazer a vontade de Deus, o desejo que o nome de Deus seja santificado. Essa é a fórmula que mostra se nós realmente somos verdadeiros adoradores, se nós realmente somos verdadeiras pessoas piedosas. Lembre-se, irmãos, Jesus Cristo nos ensinou que não devemos andar em aparência, não é verdade? Então, a fórmula para mostrar se realmente temos uma verdadeira piedade é se temos essas três características. Se desejamos o nome de Deus ser santificado, se desejamos que o reino de Deus avance, se desejamos que a vontade de Deus seja feita. Ou seja, Deus em primeiro lugar, e não nós em primeiro lugar. Não viver por aparência, mas uma verdadeira vida em que Deus é o centro das nossas vidas. Como nós aprendemos lá em Lucas 22, quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade. Esta é a oração de Jesus Cristo no Getsemane. Ele é o modelo a quem nós devemos seguir. E Cristo, ele continuamente mostra que é a vontade de Deus que deve ser feita. A gente entende isso até lá em Mateus 4:17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, mostrando então o estabelecimento deste reino, desta nova era, e mostrando através da própria vida de Jesus Cristo. Em Lucas 22, a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas agora nós temos as outras três petições, que as todas relacionadas com os cuidados com o povo de Deus. A primeira delas é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia pode também ser interpretado como o pão cotidiano. Que significa o quê? O pão do dia. Ou seja, aqui é uma ideia de o pão cotidiano ou o pão de cada dia, dar-nos hoje, é nós andarmos em dependência de Deus, ok? Andar em dependência de Deus. A ideia que se tem é de que nas nossas petições nós devemos nos relacionar a Deus numa relação de confiança e dependência. Confiança e dependência.
Confiança porque nós estamos pedindo ao Deus que supre as nossas necessidades. E nós somos estimulados, como nós lemos na liturgia, no Evangelho de Lucas, nós somos estimulados a pedir a Deus, porque Ele assim nos atende, não é verdade? E aqui o pão nosso de cada dia está relacionado tanto com essa relação de pedirmos, de sermos dependentes de Deus, confiando de que Ele é aquele que supre as nossas necessidades do dia, como também numa relação de confiança, como nessa relação de dependência. Percebe? Nós pedimos, não, aqui nesta oração, o Senhor Jesus não está ensinando a pedirmos bens materiais, mas aquilo que é necessário à nossa subsistência. Nós devemos, então, pedir a Deus e confiar de que Ele nos atende em todas as nossas necessidades. Isso significa o quê? Que Deus, Ele não atende os nossos caprichos. Isso você pode ter a plena certeza, a absoluta certeza. Deus não atende os nossos caprichos. Não adianta você orar a Deus pedindo uma Land Rover se não for assim da vontade de Deus. Não adianta pedir a Deus um casamento, filhos, se isso não for da vontade de Deus. Nós devemos pedir a Deus e entender, quando pedimos a Deus, que Ele atende às nossas necessidades. E saber que Ele não vai atender os nossos caprichos. Porque todos os pedidos que são relacionados a caprichos, são pedidos que partem de um coração egoísta, não é verdade? Aqui mostra que Deus, Ele atende às nossas necessidades, aquilo que é suficiente para a nossa vida, para a nossa manutenção, para o nosso bom viver, né? Para nós vivermos de maneira adequada. Mas Ele não vai nos atender nas nossas, perdão pelo termo da palavra, porque eu sou nordestino, então vou falar dessa forma, as nossas frescuras. Ele não vai atender o que é frescura, Ele não vai atender aquilo que é capricho, mas Ele vai atender as nossas necessidades. Isso é algo muito bom, como nós lemos lá no Evangelho de Mateus, e também em Lucas 12, quando o Senhor Jesus Cristo disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não fareis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que qualquer deles, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Lembrem, irmãos, Deus, Ele atende em nossas necessidades. E isso deve ser um estímulo para confiarmos em Deus no momento que precisarmos do Senhor, no momento em que estivermos realmente em dificuldades. Lembremos de que Deus atende às nossas necessidades. Quando você realmente estiver em dificuldades financeiras, falta alimento na sua casa, não desanime. Não pense que você está sozinho, porque Deus está olhando por você, e você pode e confia, coloque em suas orações as suas necessidades, porque Deus é o Deus que escuta as suas orações quando está de acordo com a sua vontade. Isso nos ensina de que é um Deus, como nós aprendemos com a questão do Pai Nosso, de que Ele realmente cuida de nós. Este é o Deus que cuida de você. Se você está enfermo, pode ter certeza, Deus está cuidando de você. Você está realmente com dificuldades financeiras, e aqui não é capricho, mas realmente porque você falta alimento na sua casa, Deus está cuidando de você. Não se preocupe, não ande ansioso, não pense que você está sozinho. Você está numa depressão profunda, não se preocupe, Deus está com você. Sua mãe, seu pai, seus filhos estão com alguma enfermidade, não se preocupe, Deus está com você. Porque Deus, Ele olha as nossas necessidades, e o Senhor nos estimula a confiar neste Deus que olha as nossas necessidades. E o segundo ponto é que Ele não apenas olha as nossas necessidades, mas também
E antes de eu entrar nesse segundo ponto, é como em Mateus 7 a gente também aprende. O Senhor Jesus Cristo diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. A quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, que é homem mau, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem? O nosso Deus não é um Deus que está distante de nós, mas é o Deus que se preocupa e que demonstrou o seu amor para conosco ao entregar o seu Filho. Então, isso é algo que eu quero que vocês gravem no coração de vocês, pela graça de Deus. O mesmo Deus que entregou a coisa mais preciosa que pertence a Ele, que é o seu Filho, é o Deus realmente que se preocupa conosco. Se Ele não poupou o seu próprio Filho para nos conceder a salvação, a coisa mais difícil para nós, quanto mais as pequenas coisas, quanto mais nos atender às nossas necessidades. Para que a gente possa terminar, então as outras duas petições é a seguinte, que é também relacionada com os cuidados. Perdoa-nos nas nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para sempre. A segunda petição relacionada com os nossos cuidados é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A ideia de dívida aqui não é dívida no sentido financeiro. Quando nós falamos de dívida no contexto do povo judeu, a dívida estava relacionada, tanto era uma relação financeira, mas também estava relacionada com uma questão moral de pecado, de você estar numa situação de dever a outra pessoa, e por causa de dever você está sobre juízo. Então, nós podemos aprender isso quando lemos em paralelo com Lucas, em Lucas 11, que também fala sobre a oração do Pai Nosso. Lucas ele vai usar a ideia de pecado, ele vai substituir dívidas por pecado. E a ideia de perdoar as nossas dívidas, também podemos generalizar para perdoe os nossos pecados. E aqui a gente entende o reconhecimento que nós devemos ter em quem somos, em quem Deus é. Nós temos uma relação com Deus de servo e Senhor, e nós não temos apenas esta relação de servo e Senhor, mas nós somos aqueles que dependemos de Deus para a nossa vida de piedade. Nós dependemos de Deus para a nossa vida de santidade, para que venhamos realmente viver uma vida que agrade a Deus. Esse perdoe as nossas dívidas, perdoe-nos, é um reconhecimento de que somos pecadores. É o que João, em 1 João 9, João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui há algo que também tem que fazer, porque tem que ser característico do povo de Deus: o reconhecimento de que somos pecadores, e o reconhecimento de que sem Deus nada podemos fazer, e de que é somente por meio de Deus que podemos viver uma vida de virtude e de piedade. Eu não consigo fazer boas obras se não for por meio do próprio poder de Deus, se não for por meio do próprio agir do Espírito Santo. E aqui, nas nossas orações, no modelo de oração, há então este reconhecimento de que Deus é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que realmente se relaciona conosco como Pai, e que está disposto a nos perdoar, a perdoar as nossas faltas e nos auxiliar a andarmos de acordo com a sua vontade. Isso é o que aprendemos na segunda parte dessa petição: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui a ideia não é de que vamos ser perdoados porque perdoamos, mas a ideia é de que, porque temos o perdão de Deus, nós também andamos perdoando. Percebe? É impossível que eu seja um verdadeiro adorador se eu não perdoo, não é verdade? Se eu tenho rancor, se eu desejo o mal ao meu próximo. Eu só realmente demonstro que sou um verdadeiro adorador, de que tenho uma verdadeira vida de piedade, quando eu reconheço o perdão de Deus, e isso reflete na minha vida com o meu irmão, com o meu semelhante. É o que o próprio, nos evangelhos, a gente vê no próprio diálogo entre Pedro e Jesus: Senhor,
quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E o Senhor Jesus vai mostrar, não é 7 vezes, mas é 70 vezes 7. Isso é um número absurdo. Você deve perdoar continuamente. A sua vida deve ser uma vida perdoando o seu irmão, porque isso é o que caracteriza o verdadeiro servo de Deus, aquele que está numa relação de perdoar o seu semelhante, porque recebeu o perdão de Deus. Então, o que nós aprendemos nesta petição? Que devemos reconhecer a nossa natureza pecaminosa e de que somos dependentes de Deus para uma vida de boas obras e de virtude, e de que, não apenas isso, mas de que essa vida de boas obras e de virtude se caracteriza nessa relação de também perdoar o nosso semelhante, numa vida no qual nós reconhecemos que o perdão de Deus está sobre as nossas vidas e de que estendemos este perdão de Deus aos nossos irmãos, perdoando os nossos irmãos. É isso que Paulo vai falar em várias das suas epístolas, ensinando e estimulando a igreja a perdoar uns aos outros, não é verdade? E por último, a última petição que nós aprendemos é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que é um desdobramento também da petição anterior, sobre o perdão. Aqui há um reconhecimento de que nós estamos em constante luta. Quem aqui tem pecado? Acredito que todo mundo tem pecado, não é verdade? Quem diz que não tem pecado, como João diz, é mentiroso, porque todos nós temos pecado. Agora, uma coisa é muito fácil: eu ter pecado, eu saber que sou pecador e continuar pecando que nem, e aí eu perdão pelo termo, mas é porque eu sou, aí eu posso falar, gente, isso aí que nem, para mim é costume que eu falo dessa forma, mas é a mesma coisa que eu continuar pecando e ser um safado, né, um pilantra, que peca deliberadamente. Isso não é algo que caracteriza um verdadeiro adorador, isso não é algo que caracteriza a vida de piedade. Então, algo que a gente aprende nesta oração é o reconhecimento da dependência de Deus para uma vida de virtude, e o reconhecimento de que estamos constantemente em luta, que constantemente somos assediados por Satanás, que constantemente estamos lutando contra o mundo, e que necessitamos que Deus nos auxilie, nos guie, para que nós não venhamos cair em tentação. A petição anterior é perdoar pelos pecados já cometidos, perdoe as nossas dívidas. Agora pedimos para que Deus não nos deixe cair em tentação, não deixe que nós venhamos cair em pecado, não deixe que nós venhamos dar ouvido ao mundo, não venhamos dar ouvido a Satanás, não venhamos dar ouvido a nossa carne. Então, nesta última petição, a gente aprende que o que caracteriza o verdadeiro adorador é este reconhecimento de que somos dependentes de Deus, de que precisamos realmente demonstrar essa dependência através das nossas vidas, por meio dessa vida, essa relação de perdoar o nosso semelhante, estender este perdão de Deus ao nosso próximo, e também desta característica de que estamos em constante luta, lutamos contra o mundo, lutamos contra a carne, lutamos contra Satanás. A nossa vida não é uma vida fácil, estamos em constante guerra, e por causa disso, devemos buscar sermos dependentes de Deus, devemos anseiar e desejar e pedir constantemente em nossas orações que Deus nos ajude a vencer as tentações, de que Deus nos ajude a lutar contra os vícios, aos maus hábitos, aos maus pensamentos e às atitudes torpes. E eu posso ter certeza, tenho certeza que todos aqui nós pecamos e pecamos continuamente. E todos nós temos algum vício. Pode ser vícios pequenos, como pode ser vícios grandes. Agora nós estamos lutando para que nós venhamos vencer os nossos vícios. Nós estamos lutando para que nós venhamos vencer esses maus hábitos. Hábito da fofoca, hábito da maledicência, hábito de ficar falando do próximo, de ficar querendo buscar glória. O irmão, ele não vê o que eu faço na igreja, ninguém vê o que eu faço na igreja. Nós estamos lutando para realmente mostrar que somos servos de Deus e de que lutamos contra esses maus hábitos, porque isso é algo que não pode fazer parte das nossas vidas. E por último, nessa última petição, a segunda parte, ele vai dizer: mas livra-nos do mal, que é o reconhecimento de que existe um maligno, de que estamos no mundo de trevas, e de que estamos neste mundo, mas devemos e desejamos e precisamos do auxílio de Deus neste mundo de trevas. Se nós olhamos para o mundo, nós encontramos só calamidades, pecados, imoralidade, homicídios. Nós encontramos tudo que é de ruim quando nós olhamos ao mundo. É só assistir o jornal
não é verdade? Nós não vivemos no país das maravilhas. Nós vivemos no mundo mal. E devemos reconhecer, por viver neste mundo mal, desejar que Deus nos sustente neste mundo. E nos sustente para que venhamos viver de acordo com a sua vontade. E por último, para encerramento, há um reconhecimento da oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui esta parte, como os irmãos podem perceber para encerramento, está em colchetes. E aqui fica para aprendizado da igreja. Toda vez que nós encontramos palavras em colchetes na igreja, palavras em colchetes nas escrituras, na Bíblia, significa que este texto, ele não faz parte da maioria dos manuscritos. Isso significa que é um texto que não temos certeza de que ele faz parte do texto original, ok? Então, esta passagem, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, está em colchete justamente porque não temos certeza, por não fazer parte de todos os manuscritos, ou os melhores manuscritos das escrituras do Novo Testamento, não temos certeza se ele foi escrito realmente pelo apóstolo, ou se ele foi um acréscimo posterior. Entretanto, esta passagem, ela não contradiz todo o ensino, pelo contrário, ela está totalmente de acordo com o ensino. E ela pode muito bem fazer parte, e mesmo que não faça parte, realmente, ela pode, como ela fez parte durante toda a história da igreja, desde o 2º século e diante, da doxologia da igreja, de fazer parte da oração e da adoração. Justamente porque ela não entra em desacordo, mas ela realmente está de acordo com todo o ensino, que é, pois teu reino, há uma confirmação de que tudo pertence a Deus, de que a Ele é o reino, o poder e a glória, a primazia é de Deus. Por que pedimos todas estas coisas? Porque tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Sem nada podemos fazer sem Ele. Há um reconhecimento nesta doxologia final, mostrando a primazia de Deus, de que fazemos esta oração, pedindo o avanço do reino, e pedindo de que Ele seja o centro nas nossas vidas, justamente porque Ele é o verdadeiro Rei, justamente porque Ele é o único digno de todo louvor, de toda glória, de toda a honra, porque a Ele pertence o reino, a Ele pertence o poder, e a Ele pertence a glória para todo sempre. Então, como conclusão desta passagem, o que nós aprendemos, igreja, sobre a oração do Senhor? Que essa deve ser a oração que deve conduzir a nossa vida de piedade. Na nossa vida de oração, devemos orar pedindo a Deus bens? Podemos pedir bênçãos, não, isso não é errado. Só que a nossa oração deve ir além disso. Devemos, na nossa oração, pedir que o reino de Deus avance. Devemos, em nossa oração, pedir que o Evangelho seja pregado por meio das nossas vidas. Por meio das nossas orações, devemos também pedir que o nome dele seja santificado e que a graça dele seja constante nas nossas vidas, para que venhamos lutar contra o pecado, para que venhamos crescer em santidade, para que assim venhamos ser realmente as suas testemunhas nesta terra. A oração que devemos orar é o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas, o cuidado de Deus para conosco, sabendo de que Ele é o nosso Pai e de que Ele cuida de nós, ok? Esta é o modelo de oração que deve nos guiar, tanto nas nossas orações, como na nossa vida de piedade. O nosso caráter deve ser moldado por essas características, senão não somos verdadeiramente piedosos. Somos indignos de ser chamados de piedosos. Do contrário, seremos semelhantes ao que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. Os hipócritas que querem aparência, orar de maneira bonita, fazer boas obras apenas para que os homens vejam, mas não porque isso está entranhado no meu próprio caráter cristão. Ok, igreja? Então, é isso que nós aprendemos nesta passagem. Para arrematar, vamos encerrar então com a passagem de Filipenses, que eu queria que os irmãos gravassem também, que Paulo diz, em Filipenses 4, 6, 9, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração deve ser constante em nossas vidas, mas devemos andar em dependência de Deus, para a glória de Deus, para todo o sempre, que assim seja nas nossas vidas. É o que nós pedimos, e assim como Paulo ensina na sua carta aos Filipenses. Amém? Que Deus possa, então, nos abençoar nesta noite e que esta palavra possa realmente fazer morada em nossos corações. Amém.